Minuto para a leitura da ata. Em votação a ata. Aprovado. Expediente, secretário. Expediente, secretário. Comunicado. Ilustríssimo senhor Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos, primeiro vice-presidente. Venho comunicar a esta augusta Casa Legislativa que Paulo César Lopes Vasconcelos, vereador, irá ausentar-se do município durante o período de 29 de março a 5 de abril de 2017. Atenciosamente, Paulo César Lopes de Vasconcelos, presidente. Indicações: Joaquim Feijão, Romário, Joaquim, Romário, Joaquim, Euclides. 521. Indica com urgência que seja feita a pavimentação asfáltica na rua Bilac, no bairro Cesário Barreto Lima. Autoria, vereador Tiago Ramos. Destino, prefeito municipal de Sobral e Secretaria de Obras. 522. Indica com urgência que seja feito o calçamento na Vila Bosco, comunidade Pedra Branca. Autoria, vereador Tiago Ramos. Prefeito de Sobral e Secretaria de Obras. Ausente. 524. Indica a implantação do saneamento básico na Rua Espanha, situado no bairro Dom Expedito. Autoria, vereador Dr. Gil. Destino, prefeito de Sobral e Secretaria de Infraestrutura. Ausente. 530. Indica a construção de uma passagem molhada na localidade de Mulungu, que dá acesso à povoados de Curicaca e Papucu, no distrito de Jaibara. Autoria, Carlos do Calixto, prefeito de Sobral e Secretaria de Infraestrutura. 531. Indica a conclusão do calçamento e pavimentação asfáltica na rua Manuel Andrade, no bairro Barragem, distrito de Jaibara. Vereador Carlos do Calixto. Autoria, Destino, prefeito de Sobral, Secretaria de Infraestrutura. 532. Indica a pavimentação asfáltica da localidade de Trapiá, distrito de Jaibara. Autoria, Carlos do Calixto, prefeito de Sobral e Secretaria de Infraestrutura. 533. Indica a construção de 3 paradas de ônibus na BR-222, na estrada na localidade do setor 3, em frente à Fazenda Realeza, na localidade do Cedro, distrito de Jaibara. Autoria, Carlos do Calixto. Destino, diretor-geral do DENIT. 534. Indica com urgência a aquisição de um terreno por parte do município de Sobral para a construção de um mini estádio com iluminação, fechamento, com alambrado, arquibancada, vestiário e banheiro, no bairro de Sumaré. Autoria, Júnior Balreira. Destino, prefeito de Sobral e Secretaria de Obras do município. Ausente. 536. Indica com urgência revestimento asfáltico para a rua Renato Parente. Rua Renato Parente, no bairro Coab 3. Autoria, vereador Júnior Balreira, prefeito de Sobral, Secretaria de Obra. 537. Indica com urgência o levantamento técnico para ver a viabilidade de implantação de redutores de velocidade e a sinalização horizontal e vertical na rua Vitória, com Sinhá Saboia, no bairro Sinhá Saboia. Autoria, Júnior Balreira. Destino, prefeito de Sobral, Secretaria de Obra. Ausente. 539. Indica com urgência a implantação de tartaruga com devida sinalização para a rua Lísia Pimentel, no complexo Monsenhor Aloysio Pinto, cidade de Sobral. Autoria, Júnior Balreira. Destino, prefeito de Sobral, Secretaria de Obra. E Coordenadoria de Trânsito.
540, indica com urgência a recuperação da passagem molhada da estrada que liga a localidade de Madeira à Várzea da Pedra. De autoria, Júnior Balreira. Destino, Prefeito de Sobral, Secretaria de Obra. Ausente. 545, indica que seja feita a iluminação na Rua da Vaza, no distrito de Aracatiaçu, Sobral. Autoria, vereador Tiago Ramos. Destino, Prefeito de Sobral e Secretaria de Conservação. 546, indica a construção de uma praça entre as ruas Maceió e Salvador, no bairro Alto da Brasília, ao lado do Muro da Uva, com implantação de um parque infantil e academia de saúde. Autoria, vereador Tiago Ramos. Destino, Prefeito de Sobral e Secretaria de Obra. 548, indica a reforma da Praça do Conjunto Habitacional Cesário Barreto Lima. Autoria, Tiago Ramos, Prefeito de Sobral e Secretaria de Obra. 549, indica a recuperação do calçamento da Rua Central. Ausente. 550, indica com urgência que seja feito a pavimentação asfáltica na Rua da Várzea, no distrito de Aracatiaçu. Autoria, Tiago Ramos, Prefeito de Sobral e Secretaria de Obra. 551, indica asfalto na Rua do Campo, no sítio São Francisco, no distrito de Jordão, Sobral, Ceará. Autoria, Rogério Arruda, Prefeito de Sobral, Secretaria de Obra. 552, indica o calçamento no sítio Santo Hilário de Cima, no distrito de Jordão, Sobral. Autoria, Rogério Arruda, Prefeito de Sobral, Secretaria de Obra. 553, indica a conclusão do calçamento da estrada que liga o sítio Conceição ao sítio Bom Jardim, no distrito de Jordão. Autoria, Rogério Arruda, Prefeito de Sobral e Secretaria de Obra. 554, indica a reforma com cobertura da quadra de escola Jacira Mendes Oliveira, no sítio São Francisco, distrito de Jordão. Autoria, Rogério Arruda. Destino, Prefeito de Sobral, Secretaria de Obra. 555, indica que seja feita a cobertura e reforma do piso da quadra da escola Antônio Isidório Coimbra, no bairro Alto do Cristo. Autoria, Camilo Motos, Prefeito de Sobral e Secretaria de Obra. 556, indica que seja feita a implantação do redutor de velocidade para a Rua Frederico Gomes, entre os números 467, 1467 e 1470, Campo dos Velhos. Autoria, Cleiton Prado, Prefeito de Sobral e Secretaria de Obra. 557, indica a construção de pavimentação em pedra tosca na rua ao redor da Escola Polo Joaquim Barreto Lima, na localidade do Setor 1. Autoria, Carlos do Calixto, Prefeito de Sobral, Secretaria de Infraestrutura. 558, indica a construção de pavimento de pedra tosca na rua que dá acesso ao povoado Pé de Serra, distrito de Jaibara. Autoria, Carlos do Calixto, Prefeito de Sobral e Secretaria de Infraestrutura. Requerimento 039, indica que seja agilizada a entrega aos moradores do Conjunto Habitacional Cesário Barreto Lima para a documentação das casas que foram construídas no referido bairro. Autoria, Tiago Ramos. Destino, Prefeito de Sobral e Procurador-Geral. Bota aí, botou. 041, solicita que seja destacada uma viatura para fazer a ronda diariamente no trecho compreendido entre as localidades Setor 3, Setor 1, IDEC e Mulugu, no distrito de Jaibara. Autoria, Carlos do Calixto. Destino, Governador do Estado do Ceará, Secretaria de Segurança Pública do Estado e ao comandante do 3º BPM. Só. Ontem no uso da nossa tribuna, senhores, nós falamos aqui de vários assuntos e um deles foi a questão do Patriarca, né, a quadra de esporte que os jovens estavam pleiteando, o espaço de uma quadra de esporte na escola de Patriarca e a vinda de uma moça para que ensine em Sobral pela manhã e a autorização pela vindo o ônibus da prefeitura. E hoje o secretário de Educação atendeu. Eu aqui quero agradecer
autorização em nome dos jovens, das pessoas moradores do distrito de Patriarca, senhor presidente. E aqui parabenizar o trabalho feito do atual presidente do Sindicato dos Radialistas, Oliveira Domingos, fazendo um belíssimo trabalho aí, as carteirinhas já sendo entregues, renovadas, a qual faço parte também da classe de radialistas, e hoje recebi a carteirinha. Quero parabenizar o Oliveira Domingos pelo trabalho feito à frente aí do sindicato, como fazia nossa amiga Araújo Patielli, o Gilvan ali fazendo um belíssimo trabalho também no rádio. Hoje eu ouvi o seu trabalho. Parabéns, Gilvan, pelo trabalho feito aí no seu horário da Rádio Educadora pela manhã. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, Camilo Moro. Quero também nessa tarde de hoje parabenizar a Vossa Excelência, senhor presidente Carlos Calixto. Senhor presidente, vereador Carlos Calixto, interinamente respondendo aí por essa casa, senhores vereadores presentes, eventuários, amigo Luzmar aqui no comando aqui do meu lado, público presente, a mídia, imprensa, blogueiros. Senhor presidente, eu li uma matéria interessante no Correio da Semana, que é manchete de capa, falando que 178 municípios do Ceará destinam de forma inadequada o lixo. Na terceira página, ele fala uma página inteira sobre o problema do lixo no nosso estado do Ceará. Apenas 7 cidades do Ceará têm aterros sanitários adequados. Adequados, senhor presidente. Diz governo. Dos 184 municípios cearenses, apenas Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Maracanaú, Pacatuba, Maranguape e Sobral destinam corretamente os resíduos sólidos em aterro sanitário. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal 12.305, em agosto de 2010 ela foi sancionada, ela proíbe a criação de lixões e determina que até 2014, sargento Ailton, todas as prefeituras construam aterros sanitários ambientalmente sustentáveis. Entre os impactos negativos, a destinação inadequada dos resíduos sólidos em lixões gera contaminação dos lençóis freáticos e recursos hídricos superficiais, doenças como a leptospirose, contaminação do solo e mudanças climáticas. A existência de lixões é totalmente negativa pelo aspecto da saúde pública. Eu queria, senhores, dizer que dos 184 municípios cearenses, nem esses 7 utilizam adequadamente os resíduos que são recolhidos, chamado lixo. Vou passar um vídeo aí, por favor, dá para apagar aí a lâmpada, as lâmpadas. Esse vídeo, gente, é uma unidade que recicla lixo no Japão. Vamos assistir esse vídeo, é só 3 minutos. Eu pediria que muita atenção dos senhores, porque é muito importante essa matéria. Não, o lixo é o outro. Elas se espalham pelo Japão. De longe parecem prédios, mas são chaminés, a parte mais visível de como os japoneses tratam o lixo. Aqui não há depósitos abertos, lixões, mas locais como este, na cidade de Saitama, vizinha a Tóquio. O entra e sai dos caminhões é constante. Trazem lixo dos bairros ao redor, quase 400 toneladas por dia. Os moradores já separam em casa o que é orgânico do que é reciclável. Cada caminhão traz um tipo de lixo.
tratados de forma diferente. Por trás dessas portas fica o depósito de lixo orgânico. Quando os caminhões descarregam, é que descobrimos o tamanho do desafio. Enorme. Tudo que chega aqui é controlado de uma sala de vidro. Um operador carrega remotamente o lixo até o incinerador. Lá dentro, a queima acontece por 1 hora, a temperatura de 1.800 graus centígrados. De um lado, forma-se um gás, que por uma tubulação alimenta uma turbina geradora de energia. Daqui sai eletricidade para atender o equivalente a 10.000 casas. De outro, o que sobra da tal queima. Resíduos e metais, que são reaproveitados em sua quase totalidade. Como, por exemplo, para asfaltar ruas. No mesmo prédio, mas para outro grande depósito, vai o lixo reciclável. O cuidado ali é outro. Essa enorme garra de aço tem capacidade de transportar até 3 toneladas de carga. Lá no fundo, só tem plástico. Todo esse material vai para uma separação manual antes de ir para a reciclagem. O processo é rápido. Funcionários separam garrafas PET do plástico comum. Latas de alumínio, metais são distribuídos em outro setor. E no final, tudo já sai embalado, limpo, pronto para ser vendido para centros de reciclagem. Assim, do total de lixo que chega a esta usina, apenas 4% não rendem nada. Mas só até agora. Um dos funcionários me conta que no futuro ainda serão aproveitados esses 4%, retirando vários tipos de metal contidos ali. Para quem se espanta com tanta dedicação ao lixo, tem mais. Num prédio ao lado foi montado um centro social, onde os moradores se encontram. Podem mergulhar em banheiras com água a 40 graus. Fazem ginástica. Tudo funciona com a energia gerada lá na turbina do lixo. O senhor Ishikawa, de 70 anos, vem aqui quase todo dia e diz que essa é uma boa iniciativa para aproveitar o lixo e manter os idosos saudáveis. O japonês aprende que quando se trata de lixo, nada pode ser desperdiçado. Bom, gente, pode acender a luz aí, por favor? Eu só queria dizer, gente, que o Brasil é um país corrupto, os municípios são corruptos. Porque aqui diz o seguinte: todos os municípios cearenses receberam recursos, chegaram a construir aterros, mas por falta de uma gestão diferenciada e do custo alto da manutenção, voltam a ter aspecto de lixão. Como você vê, senhores, nós estamos atrasados dezenas de anos com relação ao Japão. Será que um dia a gente vai conseguir? Vai não, não vai, por falta de vontade dos administradores do nosso estado, do nosso Brasil. Como vocês veem aí, uma simples usina dessa alimenta 10.000 casas. Somente, Sargento Ailton, 4% do que é incinerado, desmanchado, não é aproveitado. Sinceramente, é uma pena. Sobral, gente. Sobral, aquilo a gente não pode chamar de trabalho diferenciado. Sobral tem muito o que fazer. Nosso lixo, nada. Talvez 5% é aproveitado, que são as garrafas PETs. Senhores, agora nós vamos para outro assunto muito importante. Dia 4 de abril, nesta casa, nós iremos fazer uma audiência pública sobre a mobilidade urbana. Gente, mobilidade urbana, vou passar até um vídeo. Pois não, com certeza. Oi, obrigado pelo apoio, vereador, serei breve. Eu vi agora, essa semana, acho que foi ontem, eu fui na sexta-feira, Fortaleza, e aí eu queria parabenizar o prefeito Roberto Cláudio. Fortaleza hoje, vereador Adalto, está tendo uma preocupação imensa com essa questão do lixo, e lá estão sendo criados pelo município pontos específicos, onde a população vai espontaneamente nesse local, e lá já deixa os resíduos tudo divididozinho, o plástico, o resíduo sólido, o papelão, né, o papel,
E isso, eu tenho certeza que a médio e longo prazo vai melhorar muito a qualidade de vida da população, né, da nossa capital. Por quê? Porque isso evita a questão da proliferação de doenças, o entupimento das bocas de lobo, dos córregos que passam, que cortam a cidade. Então, eu acho que Sobral deveria passar a adotar isso também. Tem uns locais específicos para isso, porque o que é que acontece hoje? A gente vê nas esquinas, em vários bairros nós vemos nas esquinas, as pessoas vão e simplesmente jogam aqueles sacos ali e cria aquele vício, a pessoa não espera, mesmo tendo a coleta seletiva, a pessoa não espera os dias e horário do carro do lixo e joga naquele local por comodidade. E tendo um local específico, vereador Carlos Calixto, as pessoas iriam lá e deixariam esse lixo, já que já saía de lá, todo separadozinho, né, o plástico, o que for possível reciclar, já fazia isso, e aí poderia a prefeitura trabalhar com os catadores e também financiar isso para que eles tenham uma renda. Então, muito obrigado, vereador. Pequeno começo, muito obrigado, enriqueceu a tribuna. Pois não, Camilo, as ordens, muito obrigado pela parte. Estivemos semana passada aqui, a vereadora Alexandra também esteve presente, ainda se falando do lixo, que vai estar se formando aí o consórcio, né, vereadora Alexandra? Esse consórcio, ele vão construir, né, o nosso equipamento também para ser tratado o nosso lixo. A princípio vai ser 50 milhões de reais, vai ser ali na BR-222 e ainda vai até o fundão da terra, eu acho que pegando ainda onde é o aterro sanitário hoje, e lá vai se trabalhar também o tratamento do lixo, né? E quando se falando também, Adalto, eu parabenizo a você por trazer essa questão para cá, né? Esse debate para cá. Nós sabemos que a situação no momento de Sobral, os carros, caminhão, digo no Saboia, ali no Sovaco da Cobra, eu moro ali perto, e os carros de lixo, eles passam hoje, deixam o terreno, o pessoal passa limpando, deixa os terrenos limpos, e no outro dia está do mesmo jeito, né? Então, é também a cultura do povo, pedir à nossa população que nos ajude, né? Aí os japoneses já têm a cultura de selecionar o seu lixo dentro das suas casas. Então, se Deus quiser, vai ser formado esse consórcio e vai dar tudo certo, e o nosso lixo também vai ser trabalhado aqui na nossa cidade. Eu agradeço a Vossa Excelência pela parte. Ok, Camilo, muito obrigado pela parte. Bom, gente, agora falando sobre a mobilidade urbana, dia 4 de abril, é uma preocupação constante do vereador Adalto Arruda, a respeito não só do transporte público, com relação aos ônibus, ao VLT, mas também com relação a quem utiliza os veículos, como a sua bicicleta, no seu dia a dia. E a mobilidade urbana é tudo que diz respeito ao deslocamento das pessoas dentro do perímetro urbano. Essa possibilidade de locomoção deve ser provida pela própria cidade, de maneira que seus habitantes possam exercer o direito de ir e vir livremente. Senhores, por favor, de forma rápida e eficiente. A cidade deve disponibilizar a infraestrutura e as ferramentas para essa movimentação, com transporte público, com sistema inteligente, além disso, as condições com o fim de facilitar o transporte ao indivíduo, por meio de automóveis ou veículo movido à tração humana, que são as bicicletas. Gente, Sobral hoje não tem mais via para você se utilizar a bicicleta. E essa audiência pública vai muito enriquecer o debate. A nossa cidade hoje é uma cidade que está cheia de buraco, principalmente. Como é que os transportes, tanto público como particular, pode se movimentar? A cidade, gente, a buraqueira está grande. Do Saboia, a Avenida do Contorno, o Conjunto Padre Zé Linhares, o Morada do Planalto. Que bairro abandonado a Morada do Planalto, sem administrador. Aquilo é que é um bairro que foi feito para sofrer. E uma rua denominada Paulo Aragão. Vou passar um vídeo de 3 minutos sobre mobilidade urbana para que os vereadores já possam sentir o que é a mobilidade urbana que a gente vai discutir. Por favor, apagar um pouquinho a luz. Viver nas cidades está cada vez mais difícil. Espaços saturados, ar poluído e habitantes estressados.
Que o trânsito é o maior vilão, já sabemos. Mas que tipo de soluções estão sendo implementadas na sua cidade para contornar isso? Os problemas de mobilidade causam perdas econômicas expressivas, desperdiçam a energia das pessoas e sobrecarregam a atmosfera com poluentes. Porém, o maior prejuízo percebido pelo usuário é o tempo desperdiçado. Só que poucos perceberam que não existe saída fora do transporte público. Defender a priorização do transporte coletivo sobre o transporte individual é a forma mais inteligente de se planejar uma cidade. Quanto maior a velocidade operacional do transporte público, menor é o custo da operação do sistema. Em uma simulação, os sistemas com prioridade total ao ônibus conseguem circular com velocidade operacional maior, verificando-se redução dos custos da ordem de 25% em relação ao sistema comum que circula nos congestionamentos. O aumento do número de automóveis tem reduzido o espaço dos ônibus na matriz de deslocamento urbano. Caso a tendência de políticas de incentivo ao transporte individual seja mantida, a perspectiva é que a participação do transporte público reduza para 35% nos próximos 25 anos. Um sistema de ônibus de alto padrão, como o BRT, por exemplo, transporta quantidade de pessoas equivalente a 180 carros, ocupando muito menos espaço nas vias. Quando o transporte coletivo melhora, melhora toda a condição de mobilidade da cidade, inclusive para o automóvel. O veículo particular passa a ser usado então de maneira mais sustentável. Com menos tempo desperdiçado nos engarrafamentos, um trabalhador se torna mais produtivo. E o tempo que sobra pode ser investido em atividades sociais e culturais. Os congestionamentos e o excesso de veículos nas ruas também despontam como vilões do meio ambiente. O trânsito é responsável pela maior parte das emissões de gases de efeito estufa nas cidades. Utilizar o transporte público significa reduzir as emissões per capita na atmosfera. Ainda não se convenceu? Bom, além de ser mais vantajoso para o meio ambiente e para as cidades, optar pelo transporte coletivo urbano também representa um estímulo à economia local. Ao todo, o setor de transporte público empregou quase 13 milhões de pessoas no mundo, e no Brasil não é diferente. Os rendimentos ligados ao setor alcançaram a cifra de 29 bilhões de reais. Isso sem contar todos os setores da economia, que ganham em produtividade quando existem boas condições de mobilidade. Gente, pode suspender aí, só mostrar ser... aqui o que é mobilidade urbana, o que precisa ser feito. A cidade de Sobral hoje não foi implantado ainda o Vale Transporte porque não tem ônibus para poder carregar as pessoas dentro da cidade. Está um caos a cidade de Sobral, a cidade esburacada, tudo faz parte da mobilidade urbana, ruas estreitas, VV estreitou as ruas, e são muitos os caos que nós vamos discutir aqui dia 4, além da gente discutir também sobre o VLT. Bom, gente, eu tenho um assunto aqui pertinente, que eu tive assistindo recentemente, o programa do Luiz Lopes, e uma senhora da Minha Casa Minha Vida, que morava próximo do açude do Mucambim, ela, Tiago Ramos, e centenas de pessoas, elas foram ludibriadas, foram enganadas pela secretária Gisele, uma tal de Renata, e o pessoal da prefeitura. Fizeram reuniões com esse povo, dizendo que elas tinham que assinar um documento, que com esse documento eles iam ganhar uma casa lá no conjunto Nova Caiçara, que ia ser muito bom. Aí todo dia iludiram essas pessoas, e essas pessoas entraram no conto de fada do Veveu. Gente, pois não é que a pobre coitada foi comprar uma besteira lá na Macavi e a pobre estava no SPC. Disseram que era da prefeitura, ela foi lá, tem um débito para a pobre pagar de 25 mil reais da casa. 25 mil reais foi o financiamento da casa Minha Vida. Então essas centenas de pessoas, gente, todas elas estão com certeza no SPC, porque elas acharam que houve uma permuta. Houve uma permuta, gente. A pobre perdeu a casa dela.
A prefeitura já deve ter derrubado, que ficava próximo ali do Mucambinho, ali para trás, Zé Vital, ali na Vila União, pegando aquele bairro todinho, Zé Vital. É muita safadeza que fizeram com o povo. Olhe, aqui diz o seguinte, isso aqui se chama calote. Calote em centenas de famílias, ludibriando, enganando. Essa secretária Gisela para fazer uma maldade dessa. Sinceramente, iludir essas famílias. As pobres entraram e agora estão sem poder comprar nada, com um débito de 25 mil reais cada uma. Isso é um desrespeito. Um desrespeito com essas pessoas, e o VV aparecendo aí para o mundo todo, dizendo que deu 3.320 casas a alguém. Todas elas, Zé Vital, existe um financiamento por trás disso. As pessoas ainda para ir para lá, Zé Vital, tinham que colocar bico de luz, tinham que comprar aparelho sanitário. Pois não, uma parte para o senhor. Adalto, eu aqui estou sem entender, porque todas as pessoas daquela localidade, naquela área, que tiveram que sair das suas casas para ganhar outra, porque as casas eram deles. E aí você está me dizendo que deram a casa financiada? Financiada. Isso é calote, isso é roubo. Calote, gente. Coisa feia. A pobre perdeu a casa dela. É um desrespeito. Uma desumanidade. Coisas, né? Infelizmente acontece isso, Sobral. Infelizmente. Eu agora, também. Obrigado aí pelo parte, Zé Vital. Olha, a campanha, gente, dia 20, o Zezinho Albuquerque, com toda a comitiva da Assembleia Legislativa, vai estar em Sobral com Casa Grande, Zé Vital. Casa Grande não vem de graça fazer palestra aqui e no outro canto não. É, sobre droga. Ceará sem droga. Olha, gente, inclusive, o pessoal estava comentando no rádio, a Assembleia Legislativa, ô Tiago Ramos, ela já mantém nos seus quadros 91 funcionários trabalhando diretamente sobre esse caso de drogas. Inclusive, tem gente até de Sobral que trabalha lá. Certo? São 91 funcionários daqueles 5 mil que a Assembleia Legislativa tem, 91 trabalha nesse negócio de droga. Inclusive tem gente de Sobral. E um radialista esteve comentando da ineficiência desta ação. Porque eles vêm, Zé Vital, e usam um dia no Colégio Luiz Felipe, junta ali o pessoal do colégio, convida a prefeitura que é do lado deles, fazem festa, soltam foguete. Casa Grande já veio uma vez. Pois é, e ainda traz novamente o Casa Grande para enganar de novo, já se tornou um vício. Será que não tinha outra pessoa também que pudesse falar sobre entorpecente, sobre o uso da droga, sobre tudo isso? Quer dizer, eles mobilizam essas 500 pessoas, tem um gasto exorbitante. Todos esses empregados da Assembleia Legislativa vêm ganhando diária, com certeza, para organizar o que não está organizado. Aí, gente, devia pegar esse dinheiro, a Assembleia Legislativa, e dar para a Casa da Esperança, não é não? A Casa da Esperança, gente, que está precisando, que com 100 mil reais aí, com certeza, vai manter o seu pessoal por 3, 4 meses. E seria muito mais vultoso, muito mais generoso para a população. E outro assunto muito importante que eu quero falar aqui, gente, é que eu vou estar entrando nessa casa com um projeto de lei sobre a dispensa do IPTU. As pessoas acima de 60 anos, que só tem um imóvel, se ela for viúva, ela tem direito. Você está entendendo? Isenta. Pois é, eu vou entrar com esse projeto de lei, estou vendo aí outros municípios já têm esse projeto de lei, e eu com certeza vou entrar também na próxima semana. E eu tive vendo também Ceará News, alguns blogs e tudo. A Justiça do Ceará, Zé Vital, a partir de quinta-feira, está soltando 500 detentos, 500 prisioneiros, 500 aprisionais. São pessoas que estão presas por roubo, uso de maconha, droga, psicotrópico. E esse pessoal vai todo pela rua.
vai todo novamente, e eles ainda estão dizendo que vão usar tornozeleira eletrônica, que eu não acredito nisso. Eu não acredito que eles vão usar tornozeleira eletrônica, porque o Ceará é um estado pobre. Isso aí eles vão soltar esses bandidos para a rua para poder desacatar novamente os pais de família que trabalham e que são responsáveis. Com certeza. Eu tive também lendo num blog aí a respeito que o prefeito, quando ganhou, o prefeito de Sobral, para Itamar conversa, né? Por favor, rapaz, é melhor vá para a secretaria, Itamar. Você está atrapalhando. O remédio já, segundo esse blog, o prefeito de Sobral lançou o remédio já, mas esqueceu de botar o acabou na frente. O remédio já acabou, porque não tem remédio. Tem gente em 2016 com receita médica sem um remédio ainda até hoje. Tem também um outro projeto do prefeito aí, de Ocupa Sobral, que nada foi feito ainda, porque dizem, Tiago Ramos, que falta fazer licitação. Ah, e não tem licitação para isso, não tem licitação para aquilo, é o lixo tomando de conta da cidade. Sinalização, diz que o prefeito ganhou uns 500 mil reais para trocar a sinalização de Sobral pendurada ali. Quem vai ali perto do Chicão 2000, as placas penduradas, está no blog aí Sobral Agora. Em contrário detrimento às ações. Ô, feira danada. Eu vou encerrar porque eu estou sem condição de continuar. Eu lhe agradeço aí, o meu primo, mas depois eu vou continuar a tribuna. Muito obrigado. Tribuna, Júnior Barreira. Você dispõe de 25 minutos. Amanhã, 7h30. Senhor presidente, interino desta casa, vereador Carlos do Calixto, está assumindo aí, estreando interinamente na presidência desta casa. Queria desejar a Vossa Excelência bom trabalho nas condições dos trabalhos. Senhores vereadores, vereadoras, público presente, imprensa, falada, escrita, população que nos assiste pela internet. Eu iria tratar desse assunto, mas como o vereador Adalto tratou, eu vou falar superficialmente, tratando da questão da mobilidade. E, vereador Adalto, depois que Vossa Excelência discursou nesta casa falando da mobilidade urbana, o município, creio eu, bem intencionado, marcou aí para o dia 5 uma audiência pública para tratar da mobilidade urbana. E eu vejo que é importante que a população participe, vereador Carlos do Calixto. Haja vista que da implantação, vereador Ailton, do VLT na cidade de Sobral, o VLT, o projeto veio para cá, foi licitado, estava prestes a ser executado, e esta casa, em nenhum momento, esta casa, eu não falo nem a população de Sobral, mas esta casa, naquela oportunidade, não tinha tomado conhecimento formal do projeto aqui apresentado. Naquela época, e aí eu tenho uma cópia do documento, nós solicitamos uma audiência pública. Essa audiência pública ela foi marcada no dia 1º de março de 2011, para que aí sim a Câmara Municipal de Sobral, naquele momento, foi que teve a oportunidade de saber qual era o projeto do VLT para Sobral. E aí várias modificações houveram, vereador Zé Vital. A Avenida do John Sanford, ela era para ter sido desapropriada, o lado direito de quem vai no sentido ali do bairro do Junco. Lembro demais que isso gerou uma confusão, protestos, para que
o VLT pudesse passar naquela rua. Haja vista que aquela rua é uma rua estreita e muito movimentada, uma das mais movimentadas, vereador Carlos do Calixto, na cidade de Sobral. Inclusive o vereador Carlos do Calixto teve uma pessoa ligada a ele na época de um acidente lá, veio a falecer, veio a óbito. Então, depois disso, dessa audiência pública, foi que veio aqui o senhor Edilson Aragão, nosso amigo Edilson Aragão, sobralense, explanar como é que funcionaria o VLT. Então, para vocês verem, os senhores vereadores verem, que muitas das coisas que acontecem no município de Sobral são coisas feitas sem que a população realmente participe. Lembro do prefeito, ex-prefeito Veveu? Inventou de fazer um planejamento para o município de Sobral, com reuniões nos distritos, nas escolas. Meu amigo, daquilo que foi levantado pela população, nada foi executado. Nada. E eu tenho a ata da reunião que foi realizada lá na escola Monsenhor José Gerardo. Nada do que a população apontou como importante foi feito. Nada. Aí foi posto esse VLT, e aí nós vamos deixar para discutir sobre a questão do VLT na audiência pública. Eu queria agradecer aos senhores vereadores que assinaram e que votaram no projeto, no requerimento que a gente fez, que foi aprovado ontem, para que a gente discuta sobre a viabilidade desse VLT na cidade de Sobral. Nós sabemos, e provas já foram trazidas aqui para esta casa por diversos vereadores, e a gente escuta da população que esse VLT é um investimento alto. Na época nós autorizamos aqui R$400 mil mensais para que o VLT funcionasse a título aí experimental. Hoje eu creio que deve ser mais, porque a experimental ele funcionava só um expediente. Hoje já são os 2 expedientes, e o que se dizem, e aí nós vamos tirar essas dúvidas na audiência pública, é que hoje o Estado é que mantém isso. Então nós vamos saber, eu acho que se houve um erro de projeto, se o VLT não está servindo, vamos botar a mão na consciência, vamos retirar, porque foi sacrificado as ciclovias, o Arco do Triunfo, hoje ali, a Avenida Doutor Guarani, uma vista bonita que tinha da Avenida Doutor Guarani, aquela estação zona jogada ali naquela rotatória, acabou com aquela vista maravilhosa que a gente tinha. Então, vamos discutir, debater e ver. Se não está servindo, porque não tem uma vez que a gente acompanha esse VLT, que nos vagões tenham mais de 10 pessoas. Eu não vi ainda. Já vi hoje de manhã, nós estávamos fazendo um levantamento na cidade de Sobral, e eu vi e acompanhamos. Ele passou num trajeto com 5 pessoas e no outro tinha 2. E depois me disseram que um daqueles que estavam lá é o segurança. Ou seja, uma pessoa, vereador Carlos do Calixto, levando aqui dessa estação do Arco até a Coab 2. Então é muito dinheiro jogado fora. Vamos pegar esse dinheiro e investir nos midi-ônibus, ou nos ônibus, nos terminais, que interligue os bairros periféricos de Sobral ao centro, ônibus com ar-condicionado, que dá para fazer. Eu tenho certeza que eu acho que com 20% do que foi gasto nesse VLT, Sobral hoje estava bem aquinhoada, de um transporte coletivo respeitado e que servia realmente a população. Porque a pessoa para sair do Sem a Saboia, para ir para a Coab 2, pegar o VLT para vir para o centro, já é quase uma viagem. Aí ele vem, se ele quiser ir para o centro, ele só pode descer em 2 locais, ou no Arco e pegar outro transporte, ou ir a pé, ou no Campo dos Velhos. Então, para mim, e eu tenho certeza que para grande parte, ou para a maioria da população sobralense, está inócuo esse VLT e o dinheiro está sendo jogado no ralo. Vereador Zé Vital, a parte. Júnior, sem dizer que o grande caos que ele causou ali, naquela região... Vai passar aqui pode falar, vereador, pode falar. Naquela região do Arco ali, que eles fecharam aquela rotatória para que desse acesso ao VLT. Aí você imagina... Isso aí foi hoje. Né?
hoje pela manhã, por volta de 10 horas. Não tem um passageiro nesse primeiro vagão, no outro tem 1, 2, 5. E o último lá é o rapaz que é o vigia. Pronto, Zé Então, vereador, o que eu quero dizer, além disso, além de ter atrapalhado o trânsito Sobral inteiro, graças a Deus que não derrubaram aquelas casas, porque se tivesse derrubado aquelas casas desapropriadas, ainda bem que não deu certo. E o VLT, com certeza, VLT só funciona em cidade acima de 500 mil habitantes. Isso é provado. E está aí o fracasso. Queriam meter de goela abaixo em Sobral um projeto mal feito, todo desorganizado, e está aí o insucesso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu queria dizer, vereador, que a ciclovia, o trecho que tinha ciclovia na cidade de Sobral, foi comprometido, além de locais em que o VLT passa quase dentro da casa das pessoas. Então, a mobilidade urbana em Sobral está um caso sério. Nós temos agora, e aí nós filmamos também, a Coronel José Silvestre, que ela chega até Desembargador, e ali é o início da Domingos Olímpio. Quem vem do Alto do Cristo, segue esse trajeto impreterivelmente para vir para o centro. Muitas das pessoas que vêm do Junco, que vêm ali por dentro, eles vêm por essa rua, pega ali por trás da prefeitura, a Coronel José Silvestre, e vem se deslocar até o centro da cidade. E no período da manhã, o que eu sei, está sendo fechado o trecho do mercado ali. Eu conversei uma vez até com o vereador Carlos do Calixto, tive lá no sábado comprando algumas coisas do mercado e conversando com o pessoal não está entendendo. E eu queria entender por que estão fechando aquilo ali. Porque tiraram os feirantes. Tudo bem, tiram os feirantes das calçadas, enfim. Mas eu tenho certeza que está causando um prejuízo para os comerciantes ali do mercado. E a dificuldade. Eu segui o trajeto aí, você entra, chega aí no mercado, dá para apagar a luz aí, por favor? Aí você tem que fazer todo esse circular. Nós fomos num horário que não era horário de pico. Se você fizer esse trajeto num sábado, entre 10 e 11 horas da manhã, é complicado para você pegar esse acesso aí, para entrar na Viriato de Medeiros, contornar pelo cemitério, voltar pela Diogo Gomes até pegar Domingos Olímpio. Então, eu queria entender qual foi a necessidade do engenheiro de trânsito, de quem foi a ideia de fechar aquilo ali. Eu queria só entender que se tivesse alguém, porque eu não vi, houve várias reclamações de pessoas em emissoras de rádio, já vi em Facebook, nas redes sociais reclamações, e não vi ninguém se manifestando e dizendo o porquê que fecharam aquele trecho. Não entendi. Está dificultando, volto a dizer, esse trajeto hoje de manhã que eu fiz, foi num horário que não era o horário de pico. Agora no horário de 7 da manhã, 11, no sábado, meu amigo, sábado eu fui lá, como eu estou dizendo, fui ao mercado, não tem quem se entenda. Complicado, prejudicando as pessoas. Já vi comentários de que vários pequenos acidentes ocorrem por causa dessa questão da entrada dos veículos aí na Viriato de Medeiros para fazer esse balão pelo cemitério. Aí volta, você vem pela Diogo Gomes para poder pegar Domingos Olímpio. Então, eu pedi até o apoio do nosso presidente, interino Carlos do Calixto, que veja, meu vereador, Vossa Excelência que trabalha, está todo dia ali no mercado, veja com o prefeito qual é a possibilidade de liberar esse tráfego nessa rua. É uma rua que está comprometendo o cidadão. Além do aumento do gasto de combustível, esse circular todinho, a perca de tempo e os pequenos acidentes que vêm ocorrendo. O vereador Ailton pediu primeiro, depois o vereador Tiago e o vereador Adalto em seguida. Obrigado, vereador. Quando você levanta essa questão, ela é bem pertinente. De antemão já parabenizo a iniciativa, porque a gente ouve muitas reclamações acerca dessa questão da mobilidade. A gente sente na pele quando a gente se desloca em alguns momentos, porque a gente vê que é um funil. Sobral existe vários funis, e principalmente em alguns horários. Momento do colégio, momento de ir para o trabalho, momento de retornar para do trabalho.
Aí você pega alguns bairros que tem uma grande quantidade populacional, aí você coloca todo mundo e as outras pessoas que vão, esporadicamente por algum outro motivo, e vira um caos. Você esperar várias passagens de sinal, aí quando você pega o trilho, às vezes está passando o trem ou o VLT com aquela cancela, que você depois de 4 sinais vai passar, aí vem o metrô. Então assim, a gente vê que essa audiência pública é interessante tocar nos modelos modais que podem ser sugeridos para Sobral, porque o veículo também, com a nossa malha viária hoje em Sobral, que ela é muito estreita, como você bem falou, tem locais que para poder contornar, eles colocam uma única e você tem que contornar Sobral todinho para pegar o destino que você quer. E todo mundo indo por essa mesma via. Então é uma situação muito complexa. Esse sistema do VLT, ele é apenas de um ponto a outro, não tem como, então ele já ficou provado, Sobral não tem condições de comportar uma ampliação nesse sentido, mas é interessante a gente olhar com bons olhos, não ficar somente uma discussão, dizer que é ruim. É bom a gente ver os palestrantes aí para ver que soluções podem ser adotadas, né? Exatamente, eu queria agradecer a parte de Vossa Excelência e dizer que nessa audiência vai ser a oportunidade para a gente ver tudo isso que está acontecendo no trânsito da cidade de Sobral, que está já está engessado. Hoje você, para andar no centro da cidade de Sobral, para você, já está muito complicado, e a cidade ainda é pequena. Você imagine com o crescimento como é que vai fazer. Então tem que ser tomado medidas urgentes para melhorar e facilitar o tráfego das pessoas. Vereador Tiago. Vereador Júnior Barreira, Vossa Excelência traz assuntos pertinentes, importantíssimos para a tribuna de hoje. Esse fechamento do mercado de um prédio e outro ali, entre um prédio e outro, eu acho desnecessário mesmo. A gente recebe reclamações de mototaxistas, de ciclistas, enfim. Eu acho que deveria a pasta responsável, a secretária responsável, olhar ali, não pensei com carinho, não, é olhar mesmo para o trânsito de Sobral. Totalmente desnecessário. Que muito bem, que está caótico e ainda é fechado, repito, desnecessariamente, aquele alambrado ali entre um prédio e outro do mercado, com trânsito, principalmente aos sábados também. O sábado é horrível, ninguém se entende. Eu já fiquei preso ali por diversas vezes, e senhoras de uma certa idade, abandonando até os seus veículos, né, e saindo porque não conseguia sair do nó que fica ali, com principalmente certeza, ao sábado. Muito complicado, vereador. Agradeço a parte de Vossa Excelência, vereador Adalto. Obrigado pela parte, vereador Júnior. Eu só quero dizer que isso aqui foi uma preocupação minha, numa tribuna já está há mais de 15 dias, que eu venho cobrando aquilo. Olha, se existem 3 guardas de plantão ali, para que colocar mais aquelas grades? Aquelas grades é para o pessoal não invadir, para botar as barracas? Ou o prefeito está treinando aí uma forma de pagar algum pedágio ali para a gente passar? Eu queria, vereador, exatamente o que eu estou perguntando, entender qual é Eu não entendo as coisas desse prefeito. Obrigado pela parte. Obrigado pela parte de Vossa Excelência, vereador Adalto. Então, peço aqui ao vereador Carlos Calixto, que tem acesso aí ao prefeito Ivo, que veja com bons olhos aquilo ali, porque é totalmente desnecessário. E o povo, a população que frequenta o mercado, que trabalha no mercado, está sendo prejudicado com o fechamento daquele trecho ali. Eu queria falar sobre os requerimentos que foram ontem também aprovados aqui. Infelizmente, eu pedi a algumas companheiras e companheiros vereadores que subscrevessem o requerimento, que nós estamos pedindo a implantação de uma agência do INSS lá no bairro Sem Saboia. Nós sabemos que Sobral hoje existe uma agência do INSS, a agência no centro, e ela atende a demanda de vários municípios. Então é importante descentralizar isso. E nós pedimos, entramos aqui com esse requerimento que foi aprovado, que ao diretor-presidente do INSS lá na União, para que veja a possibilidade da implantação de uma nova agência na cidade de Sobral, e por que não dizer lá no nosso grande Sem Saboia, que hoje tem aí em torno de 35 mil habitantes, e pedimos ao deputado Moses que apoie, que dê essa força lá para a implantação dessa agência. Infelizmente, alguns companheiros não quiseram assinar essa nossa solicitação. Eu queria falar aqui também, meus amigos, e aí, às vezes as pessoas, eu vejo muito o Tiago dizer que está sendo repetitivo, mas
Nós fizemos algumas cobranças e apresentamos algumas solicitações aqui nesta tribuna e apresentamos nesta casa, no que diz respeito à infraestrutura, ao melhoramento e investimento em equipamentos de esporte e lazer na cidade de Sobral e também o melhoramento dos calçadões, a implantação de equipamentos de ginástica ao ar livre, gratuitos para a população sobralense fazer. E esse trecho do Sinhaçaboia, na Avenida Fernandes Távora, que passa ali pelo Riacho Oiticica, Rio Oiticica, já está com 2 meses ou mais que está desse jeito aí. Foi feito, estava para cair a passagem dos pedestres, que é uma passagem de ferro, em que quem vem pelo calçadão transita por cima, ela estava praticamente solta, e está com 2 meses que fizeram esse bloqueio aí. De um lado, ainda botaram esses ferrinhos protegendo as pessoas que desviam disso aí, entram na faixa de rolamento dos carros, e não teve nenhum retorno. Botaram isso aí, pronto. Não acredito eu que seja por falta de dinheiro, porque a prefeitura tem dinheiro para fazer isso aí. O investimento... E do outro lado, se Vossa Excelência puderem ver, não tem a proteção. A pessoa desce de manhã e no final da tarde, é lotado de pessoas caminhando aí, fazendo suas caminhadas. Eles têm que descer, passam por dentro da ponte. Na hora que Deus o livre acontecer um acidente com uma pessoa, no outro dia está resolvido o problema. Então, precisa acontecer um problema maior, um acidente, Deus o livre até com uma vítima fatal, para que seja tomada uma providência. Coisa simples. Nós já demos aqui a ideia, circulei por outras ruas da cidade de Sobral, no centro da cidade, aquela rotatória de quem vai para o Massapê, totalmente esburacada. Aquilo ali foi a primeira rotatória, salvo engano, feita à época pelo prefeito Cid Gomes. A avenida, transitei por lá, toda esburacada. Sobral precisa ter e ser dividida, eu já dei essa ideia, dividir Sobral em 4 zonas e montar 4 equipes de pequenos reparos, para que a população não fique à mercê disso aí, buraco em todo canto, né? Onde você anda, eu circulei pelo centro da cidade, fui pelo Sinhaçaboia, existe uma rua no Sinhaçaboia, que ela liga a Caetano Figueiredo até os conjuntos Jatobá 1 e 2, que é a São Jorge, intransitável. Quando chove não se transita, não se passa por essa rua. Já está com 3 anos que a gente pede isso aqui. A recuperação do calçamento não dá, tá aqui a rua, não dá 200 metros, meu amigo, para passar um asfalto aí. E não é feito. Isso quando chove, fica uma piscina isso aí. E é o principal acesso de quem mora lá no Jatobá 1 e 2. Já fizemos novamente esse pedido. Já foi aprovado nesta casa a indicação e até agora nada a ser feito. Olha como é que está a rua. Então, são coisas que a gente fica pedindo ao pessoal, mas estão falando novamente. Mas nós vamos ficar cobrando aqui, enquanto não for atendido essas nossas solicitações, que não são solicitações do vereador Júnior Balreira, são da população, nós vamos cobrar. Eu passei 2 semanas sem fazer nenhuma cobrança, mas nós já estamos chegando no final de março, são 3 meses de governo, um governo que assumiu uma prefeitura aliado do prefeito que estava aí, então não tem justificativa para essas pequenas coisas. Cidade em vários pontos suja, a gente até entende a questão do mato que vem crescendo, mas nesse período é para aumentar as equipes de limpeza e não deixar de limpar. Vereadora Fransquinha, quando eu tomo uma águazinha. Oi. Vereador, obrigado pela parte. Eu só queria que é um problema que não é daqui dentro de Sobral, mas eu queria aqui fazer um registro, que quando eu vim agora há pouco, eu passei aqui na BR-222, nas proximidades ali, pertinho, Carla, ali do Estevão, tem aquele buraco, e quando eu estava lá passando, aconteceu um acidente por conta do buraco da BR-222, o carro quase ficou atrapalhado em cima de um pé de árvore. E aí eu quero que fique esse registro aqui da BR-222 para que as autoridades competentes, o que pertence, o DENIT,
e que vai resolver esse problema lá, o buraco, que está causando muito acidente. Com certeza, vereador, com certeza. Muito obrigada. Isso foi também motivo inclusive, uma visita minha com o vereador GG, lá na superintendência do DENIT. Nós levamos aí problemas desse trecho ali, na frente ali do Diplomata Motel, no trilho. Aconteceu acidentes fatais ali, bem como o trecho que passa ali por dentro de Forquilha, né, que também diz respeito a gente, porque quem viaja para Fortaleza tem que passar por lá. Fizeram os melhoramentos lá e está sendo feito, os melhoramentos ficaram de fazer também naquele trecho do trilho. Aqui em Sobral, só um minutinho, vereador Zé Vital, ali naquela rua que passa em frente ao Mister Camarão, chegando no aeroporto, existe um buraco ali, hoje tem lá um galho de árvore, servindo de aviso, mas quando chove, ele fecha total. Nós vamos mostrar as imagens, ele fecha total lá. Um dia desse eu presenciei, uma senhora vinha com uma criança de moto e freou de uma vez por causa desse buraco, o carro engatou na traseira dela, ela caiu com a criança. Então são coisas simples, reparos pequenos, é um buraco, e nós filmamos, ele está oco por baixo, é um buraco aparentemente pequeno, mas ele por baixo está oco. Então são coisas simples, que uma equipe de pequenos reparos poderia resolver o problema. Esse aí é um trecho que liga ali por trás do aeroporto, inclusive foi motivo também de uma indicação nossa, para que faça aí ou um calçadão ou se abra uma rua, porque os alunos que frequentam a escola estadual passam por aí, a maioria deles que moram ali no Alto da Brasília, Alto da Expectativa, Parque Silvana, eles transitam nesse trecho do lado do aeroporto e já foram assaltados, já teve furto, roubo de moto nesse local, tá aí o buraco. Então, peça ao prefeito Ivo que faça isso, monte umas equipes aí de pequenos reparos, por região em Sobral, divida em 4, para que Sobral não fique com coisas simples dessas, tendo problema que pode causar um acidente e uma tragédia aí. Vereador Zé Vital pediu uma parte? Vereador Júnior Morreira, já ontem a gente também fez uma tribuna falando lá da avenida, que está toda acabada. Vereador Zezão ontem já dizia que Sobral tem 3 meses e não viu nada ainda. Então eu acho que nós temos que ter um pouquinho de paciência, porque eu acho que até o prefeito, doutor Ivo, está assustado, e eu acho que ele não sabe nem ainda por onde começar, porque o negócio de Sobral é sério. A malha viária de Sobral está toda acabada. Ou toma uma providência já, ou vai ser pior. É verdade, vereador. E isso, graças ao ex-prefeito, que passou aí 6 anos sem praticamente botar um metro de asfalto na cidade de Sobral. A Coab 1, o asfalto que tem nas ruas da Coab 1 ainda é o asfalto da época do ex-prefeito Cid Gomes. Ainda é da época do ex-prefeito Cid Gomes. Eu queria, vereador Carlos Calixto, mais um minutinho para a gente concluir aqui, com excelência. Nós fizemos também uma visita, e aí são coisas também que nós estamos pedindo há muito tempo, a questão da recuperação do mini-estádio Hélio Venâncio. Recuperação e a instalação da iluminação. Essa praça esportiva que existe em Sobral, foi construída pelo prefeito Cid Gomes à época, né, hoje está abandonada, vereador Itamar. E tem cidades do interior do estado do Ceará que não tem um equipamento desse para os seus times oficiais, times que jogam aí nos campeonatos oficiais do estado, treinem. E hoje nós estamos vendo aí o mini-estádio abandonado. Os desportistas que são do Sem a Saboia especial, que brincam, que querem usar essa praça esportiva, não podem. No período noturno não se pode usar porque não tem iluminação. Vários foram os nossos pedidos, vários orçamentos foram feitos, ao custo barato para a cidade de Sobral. O primeiro orçamento que foi feito era menos de 100 mil reais para se colocar uma iluminação aí nesse estádio e se viria para a prática do esporte no período noturno. Infelizmente, o que a gente vê é isso aí, o total abandono. E eu tenho imagens aí, em Fortaleza, ali no Esplanada Castelão, de um campozinho de várzea, todo com alambrado, iluminado, organizado,
e as pessoas utilizam todos os dias no período noturno. Eu peço também ao prefeito que veja, eu tive com o secretário Igor. O secretário Igor disse que ainda está tomando pé dos assuntos e que vai levar isso até o prefeito Veveu. Sua tribuna. Senhor secretário, só para passar a parte da outra parte, um minutinho. Rapaz, um minutinho, senhor presidente, só um minutinho. Já está passando o limite. Eu agradeço a Vossa Excelência. Só um minutinho, só para passar o do campo lá em Fortaleza. É rápido, é um minuto. Aí não é um mini estádio, não, são campos de várzea lá em Fortaleza. Quase todos os bairros têm campos desse jeito aí. Campo de várzea, não é mini estádio. Alambrado e com iluminação. Obrigado, Luzmar. Tira aí. Senhor presidente, obrigado aí pelo excesso de prazo. Ordem do dia, senhor. Pela ordem, Francisquinha Oliveira. Francisquinha do Povo. Eu queria fazer aqui um registro, chamar a atenção da Anael, está com 5 dias no Pau Branco Velho, Fazenda Ipiranga. Está com 5 dias que elas estão sem luz, lá na Bileira. Já faz 5 dias que estão sem luz e ligo para a Anael e fico enrolando. Amanhã eu vou e não vão. Muito obrigada. Ordem do dia, secretário. Tem a discussão. Em discussão, o requerimento 039/17. Tiago Ramos. Solicito que seja agilizado e entregue aos moradores do conjunto habitacional Cesário Barreto Lima, Paraíso das Flores, a documentação das casas que foram construídas no referido bairro. Autoria, vereador Tiago Ramos. Destino, secretaria competente. Em discussão, Tiago Ramos. O requerimento, eu estava ali com a vereadora Alessandra, discutindo aqui um assunto, né, do nosso interesse político, e a questão do requerimento solicitando a documentação das casas do Paraíso das Flores, não é assim? Isso. Bom, senhores, o bairro Cesário Barreto Lima, oficialmente, é conhecido como Paraíso das Flores, ali por trás da UVA, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA. É um bairro populoso que funcionava, ou seja, era o antigo Pantanal da Brasília, construído na gestão Cid Gomes. E os senhores têm ideia, vereador Itamar, que não foi entregue ainda a documentação das casas, né? Já cobramos aqui o do Novo Recanto, que também já tem um bom tempo na gestão Leônidas, começou com o Cid, foi terminado na gestão Leônidas, e também é o mesmo caso o Recanto. Então, essa documentação aí eu acho necessária. As pessoas moram nas suas casas, mas não tem, presidente Carlos do Calixto, não tem o desejo, não tem a vontade vontade tem, mas não tem aquele sentimento, posso dizer assim, de bater no peito e dizer, a minha casa, porque não tem documento, é a mesma coisa de um cidadão andar num carro, numa moto, sem ter o documento, né? Então, nós sabemos que o município não vai intervir no sentido de tomar as casas das pessoas, mas é interessante fazer a entrega, agilizar. O vereador Itamar até disse aqui, uma vez, numa fala minha, disse que está sendo trabalhado, né, vereador? Trabalhado a entrega desses conjuntos em Sobral, habitacionais, que foram construídos na gestão Cid Gomes, até Leônidas, e será entregue brevemente. Então, nós estamos solicitando aí a entrega do bairro Paraíso das Flores, a entrega da documentação, como também a do Recanto, e fiz o mesmo lá em Patos, que lá é Denox. Mas voltando aqui o Paraíso, pedi, vereador Itamar, Vossa Excelência aí interceda junto ao prefeito Ivo, para que agilize. As pessoas estão apreensivas, não tem
não tem um papel sequer que diga que eles são donos das casas. Muitas das vezes quer passar para o filho, né? Muitas das vezes o dono da casa, o senhor ou a senhora, está doente, já é idoso, tem medo de deixar um filho desamparado, que mora até debaixo do teto, mas com a documentação, aí sim as pessoas se sentem mais seguros e faz essa transação de documentação. Para isso tem que ter, e a prefeitura, nós estamos pedindo aí que seja, presidente Carlos Calixto, agilizado. Muito obrigado. Em votação, requerimento 039. Aprovado. Em nome de Deus, encerro esse trabalho, convocando todos os vereadores para o dia 3, a partir das 17 horas.